Mauro Fernandes não suportou a tempestade tricolor e entregou o cargo. A missão de salvar o Santa do rebaixamento caiu no colo do experiente zagueiro Adriano, 34 anos, que está há 2 temporadas no clube. Olá, a Globo mostra Criciúma e Santa Cruz, sábado às 3 da tarde. A situação tricolor é tão complicada que o verbo perder vem acompanhando os jogadores até na hora do embarque. O zagueiro Dudu, o lateral Max e o atacante Thiago Almeida foram convocados de última hora, já que o Santa perdeu Aldo, Josemar e Romeu suspensos e Hugo machucado. Só que eles procuraram as passagens na companhia errada e terminaram perdendo o voo. Houve aí um erro de comunicação, né, entre os atletas e a diretoria a respeito do voo. A viagem foi adiada para hoje, mas o imprevisto não desanimou os jogadores. Que acreditasse, né, que nosso time é time forte, de guerreiro. A torcida do Santa é que já não anda tão confiante. Não acredito no Santa Cruz. Santa Cruz vai descer para a terceira. Nem reza existe mais para o Santa, acabou-se mesmo. A não ser que eu vá jogar de atacante, fazer gol. Mas ainda está acesa uma pequena chama de esperança, que não se baseia em cálculos matemáticos ou no talento dos jogadores, mas apenas na paixão pelo Santa Cruz. Eu amo Santa Cruz de coração, já escrevi poesia sobre Santa Cruz. Nasce sentimento de paixão, cessa a noite, raia ao dia, cresce na tristeza a alegria, o mais querido da multidão. É o time do coração e não deve ser abandonado. Por muitos é consagrado o verdadeiro campeão. O esporte volta aos treinos hoje à tarde. O técnico Geninho começa a desenhar o time que enfrenta o Cruzeiro no dia 25 na Ilha do Retiro. Para esse jogo, o rubro-negro não vai contar com o zagueiro Durval e o lateral Dutra suspensos. O jogo Figueirense e Náutico pela próxima rodada da Série A passou para o dia 28, às 15h45 da noite, horário do Recife. No mesmo dia, Goiás e Corinthians, que brigam contra o rebaixamento, também entram em campo. Até lá, 13 dias. E o generoso técnico Roberto Fernandes deu uma folguinha aos jogadores. Ela vai parar e eles vão decolar. Vou para o Rio de Janeiro. Tô indo para casa, tô indo em Aracaju, dar um passeio. Vou dar uma passadinha no Rio de Janeiro. Não é o roteiro das férias que começam em dezembro. É a programação dos próximos 4 dias que serão de folga no Náutico. O técnico liberou, mas com uma condição. Nada de excessos, é tempo de descansar. Claro que a folga não é para o cara também ficar trancafiado, mas ter moderação, né, nos atos. Porque não acabou o campeonato ainda. Os últimos dias foram puxados. Em 2 semanas foram 4 jogos. O desgaste emocional também foi grande. Era a luta para fugir do rebaixamento. A tranquilidade chegou com a vitória sobre o América. Mas a missão deles ainda não acabou. O time vai voltar mais relaxado, mais focado para jogar contra o Figueirense. Descansados para valer, eles só estarão depois de garantir a permanência do Náutico na primeira divisão. O campeonato pernambucano começa daqui a 2 meses, mas os clubes do interior já apresentam novidades. O Ipiranga contratou o técnico Reginaldo Souza, que disputa a fase final da Série C pelo Nacional de Patos da Paraíba. O Central trouxe Flávio Barros, campeão alagoano pelo Coruripe e que comandou o time do Asa de Arapiraca na Série C. O Serrano confirmou Pedro Manta e o Porto manteve Edmilson Santos no cargo. E veja a seguir. O Palmeiras vence o Fluminense e entra na zona de classificação à Libertadores. A 2 rodadas do fim do Brasileirão, o Palmeiras passa pelo Fluminense e volta ao grupo da Libertadores. A 2 corridas do fim do Brasileiro de Stock Car, 4 pilotos lutam pelo título. E a redenção da seleção feminina de vôlei. Ai, Jesus do céu, eu estou emocionada hoje. A seleção brasileira volta a treinar hoje à tarde em Teresópolis. A vaga no ataque não é unanimidade. As chuteiras avermelhadas chamam a atenção de longe. Luiz Fabiano, depois de 3 anos, voltou à seleção. Um retorno para ele na hora certa. O atacante tem 8 gols e é o artilheiro do campeonato espanhol. No momento, mais prestígio impossível. Realmente está tudo quase perfeito, né? Só falta agora pintar a oportunidade e as coisas acontecerem.
da melhor maneira possível para que eu possa agarrar a oportunidade e ser lembrado outras vezes. E se há uma camisa na seleção que gera discussão, é a número 9. Não pelo técnico Dunga, que já mostrou que confia em Wagner Love. Só que os números dele não são assim de um artilheiro. Marcou 4 gols nas últimas 16 partidas. Por isso as cobranças. A área é um território fértil e ao mesmo tempo delicado. Quando a fase é boa, os atacantes viram ídolos. Mas quando vem aquela temporada de seca, eles só colhem críticas. Luiz Fabiano viveu isso. Na Copa América de 2004, ele era o cara da equipe de Carlos Alberto Parreira. Não foi bem. E Adriano, então coadjuvante, virou protagonista e decolou. O tempo passou, Adriano vive o seu ostracismo e Luiz Fabiano ganha uma nova chance. O ataque ele é sempre cobrado. A seleção brasileira tem uma cobrança muito grande. Tá aberto, né? Todo mundo tem chance de jogar. Na Granja Comari, onde quem quer um lugar ao sol tem a chance de aparecer até atrás do alambrado, fazer sucesso na grande área com a camisa amarela é praticamente um passaporte para a consagração. E vamos agora ao vivo para a Granja Comari. Boa tarde, José Ilan. Qual é a programação do time para essa tarde? Boa tarde, Tino. Depois da manhã de folga, depois de 2 dias de preparação aqui ensolarados em Teresópolis, a neblina, dá para ver aí, baixou de vez na Granja Comari. O tempo está fechado e está previsto para a parte da tarde um treino que pode ser até o primeiro coletivo, se a neblina deixar aqui na Granja Comari. Ronaldinho Gaúcho deve vir para o campo, não sabemos ainda se ele vai participar normalmente com os outros jogadores, mas está praticamente recuperado das dores no tornozelo. Hoje à tarde também a CBF vai fazer o lançamento da nova camisa oficial da seleção brasileira. Uma camisa inspirada no modelo de 1958, ano em que o Brasil conquistou pela primeira vez uma Copa do Mundo. Tino. Valeu, Ilan. Os jogadores da seleção brasileira já enfrentaram uma situação que atinge agora os garotos da seleção sub-15, o assédio precoce dos empresários. De volta à escola, ele quer aprender mais que levantar troféus. Vai que aconteça alguma coisa, ninguém tem o futuro garantido, então eu tô fazendo a minha parte, tô vindo estudar. O capitão e zagueiro Gerson, do Grêmio, e o atacante Filipinho, do Internacional, foram 2 dos destaques do Brasil na conquista do Sul-Americano Sub-15. Por trás desses jogadores, uma grande preocupação. A lei não permite contratos antes dos 16 anos de idade. Ou seja, este é um período delicado para os clubes manterem seus jovens ídolos. Durante a competição, empresários se misturaram aos torcedores. O objetivo é fazer um trabalho para o próprio garoto, tanto no Brasil como para fora. O procurador de Felipinho admite, já recebeu várias propostas do exterior pelo garoto. A gente vai passar pelo Internacional para que o Internacional chancele, então, essa proposta para que a gente veja o futuro do garoto. Os clubes tentam artifícios para manter os atletas. Oferecer todas as condições de treinamento, de assistência social para eles. O que nós temos é que tentar mudar a lei e, se não mudar a lei, mudar a cabeça dos pais dos meninos. Enquanto isso, eles sonham. Que tal esta imagem de novo? Só que na Copa de 2014, no Brasil... À frente da torcida colorada e aqui no Beira-Rio fazer o gol aos 45 do segundo tempo. Dar o título para nós em cima dos argentinos ainda. O pentacampeonato brasileiro do São Paulo trouxe à tona uma antiga discussão. Quem é o campeão brasileiro de 87? Apesar de o Flamengo reivindicar o título, a CBF considera o time pernambucano o campeão. O presidente do Flamengo, o Kleber Leite, ele fala... que tinha sido tudo acertado, estava tudo aprovado, tudo votado, e que até eu, presidente do esporte, havia concordado em dividir o título com o Flamengo. Isso não é verdade, porque eu jamais dividiria o título do esporte, porque se existe um título, vamos dizer assim, legal, é o do esporte, porque foi aprovado pela CBF, foi referendado pela FIFA, referendado pela Sul-Americana, o esporte ganhou dentro de campo e nós disputamos a Taça Libertadores da América. O Palmeiras derrotou o Fluminense e voltou para o G4. Agora só depende dele mesmo para disputar a Libertadores no ano que vem. Jogo da volta de Edmundo, depois de 2 meses afastado por contusão. É também uma saia justa. Thiago Neves, lembra dele? Assinou um pré-contrato com o Palmeiras. Recebeu até adiantamento.
mas renovou com o Fluminense. Mas o nome do jogo não é nenhum desses. E sim... E o Fernando Henrique vai buscar. Gustavo está impedido. Mas que defesa, hein? Essa jogada, tem o Caio colocado na marca do pênalti. O cruzamento, olha a defesa do Fernando Henrique. O Fluminense joga bem. Até Fabinho. Bom, ele recebe a bola e Pierre é mais rápido. Edmundo, ligeiro. E Rodrigão, preciso. 1-0 Palmeiras. Trabalho em equipe. É a garra do time. Estamos indo em todas as bolas, disputando todas as bolas. Eu acho que um time que quer chegar numa Libertadores tem que jogar assim. O passe encontra Luiz Henrique, que do jeito que dá, devolve para Martinez. Fernando Henrique salva de novo. A bola que o goleiro defende no chute de Luiz é mais impressionante ainda. O Fluminense só não consegue repetir esse excelente desempenho no ataque. De ver que no meio está muito alagado, então tinha que jogar pelo lado. Mas a jogada que nós tentamos não conseguiu, não deu em gol. O Palmeiras segura o resultado. Vitória que deixa o time em 4º lugar, na briga por uma vaga na Libertadores. E quem não gostaria de estar lá? Eu quero. Gostaria de jogar. Mas isso não depende de mim. Depende de vontade da diretoria, né? Ainda faltam 2 jogos para o fim do Brasileirão, Edmundo. Até lá, digamos, muita água ainda vai rolar. O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, rebateu agora pela manhã as críticas do atacante Zé Roberto, que afirma ter deixado o clube por causa do dirigente Carlos Augusto Montenegro. Montenegro, desde quando eu cheguei aqui no clube, em 2005, ele falou no momento errado que, em vez de ajudar a equipe, de ajudar o grupo, ele foi botar mais para baixo, foi abalado. De repente, hoje a gente poderia estar brigando pelo nosso objetivo, que é a Libertadores. Não tenho dúvida que essas declarações dele pesou muito para que eu pudesse ter decidido ir embora do clube. O Zé Roberto, eu lamento, mas ele está mentindo e ele não pode colocar em cima do Montenegro isso, porque absolutamente não é verdade. Ele nos fez uma proposta, que agora não tem por que não dizer, ele nos pediu 500 mil de luvas e o Botafogo correu atrás, conseguiu, reunimos outra vez com ele e ele nos pediu então de 500, ele nos pediu 1 milhão de luvas e nós entregamos a ele, ao procurador dele, a proposta e ele nem respondeu. Quem não quis ficar no Botafogo foi o Zé Roberto. Tem fotografia em site, véspera do jogo com São Paulo, na quinta-feira, ele estava com outros jogadores, porque nós inclusive vimos alguns outros jogadores. Ele estava numa boate na Barra da Tijuca. Um conselheiro nosso, inclusive, conversou com ele às 4 horas da manhã, também na noite, que infelizmente o Zé Roberto não é a pessoa mais correta. A seguir, a natação brasileira conquista mais ouros na etapa da Copa do Mundo. E olha ali atrás a Jaqueline. Valeu, querida. Hoje estamos felizes, né, Jaque? Graças a Deus aí, uma vitória aí pra nós. Brasil! O Brasil terminou a etapa sueca da Copa do Mundo de natação em piscina curta com 5 medalhas, 4 de ouro e 1 de prata. Um dia depois de ganhar a prata nos 50 metros costas, Fabiola Molina faturou o ouro nos 100 metros do mesmo estilo e bateu o recorde sul-americano que já era dela, 58 segundos e 98 centésimos. Thiago Pereira venceu as 3 provas que disputou. Ontem ele ganhou os 200 metros medley ou 4 estilos, baixando o recorde sul-americano, que era dele há 3 anos, 1 minuto 55 segundos e 8 centésimos. O Brasil soma 14 medalhas em 5 etapas da Copa do Mundo. A próxima vai ser em Berlim, na Alemanha, no sábado e no domingo. João Pessoa, na Paraíba, está recebendo ao mesmo tempo a etapa decisiva do circuito brasileiro de vôlei de praia e as Olimpíadas Escolares. Éder tem 17 anos, 1,85 m. É atacante de ponta do Instituto Educacional Amazonense. Paraíba, Cabra Macho. Éder é paraibano, mas mora em Manaus há 7 anos. O Éder começou no vôlei há pouco menos de 1 ano.
E os principais ídolos dele na modalidade estão nas quadras e também estão na areia da praia de Cabo Branco, logo ali, bem pertinho, ao alcance dos olhos. Ricardo e Emanuel, dupla 5 vezes campeã do mundo, medalha de ouro nas Olimpíadas de Atenas e nos últimos Jogos Pan-Americanos. Isso é inesquecível para mim, eu vou mandar revelar, né, para ver se eu guardar bem ela. Manda autografar depois. A gente que representa muito a bandeira, em muitos países a bandeira do nosso país, sabe que em todos os lugares tem torcedores e pessoas que ficam orgulhosos com o trabalho que a gente faz. Enquanto Éder disputa as Olimpíadas Escolares, Ricardo e Emanuel se preparam para a etapa decisiva do circuito brasileiro de vôlei de praia. As 8 melhores duplas das 15 etapas do ano estão na disputa pelo título. As outras etapas foram só para classificar para essa mais importante. E para a gente é legal jogar em casa, jogar em João Pessoa, onde a gente está acostumado com o vento, né, com a situação e com a torcida. Olimpíadas Escolares, vôlei de praia. O esporte faz de João Pessoa uma cidade ainda mais encantadora. E no sábado, a Globo transmite a final do Circuito Brasileiro Masculino de Vôlei de Praia, 10 da manhã, horário de Brasília. Na quadra, a seleção brasileira feminina venceu hoje a Sérvia na Copa do Mundo e se classificou para as Olimpíadas de Pequim. Falar dos sorrisos de hoje não basta, porque a vitória fica ainda mais bonita com a comparação. Esta é a seleção que jogou contra a Itália, a seleção da vergonha. E esta é a seleção do orgulho, as mesmas jogadoras no dia seguinte. Com toda a tristeza que elas sentiram ontem, nem imaginavam um clima tão feliz menos de 20 horas depois. Pra falar a verdade, nem dormi, porque ainda tava com adrenalina, pensando em tudo que tinha acontecido. Se Jaqueline tivesse dormido, talvez pudesse sonhar com uma vitória assim. As jogadoras tiveram uma reunião no hotel e a conversa resolveu. O símbolo deste novo Brasil é a vibração de Fabiana. No primeiro set, ela faz ponto de todas as formas possíveis. Mais bonita do que o ponto é a comemoração. Brasil 25-13. As companheiras entendem o recado. O momento é de garra, de fazer tudo para salvar uma bola, como Paula, que vai até o fundo da quadra e se atira no chão. A disposição do Brasil na defesa vai consumindo as adversárias. A bola não cai com Paula, Sheila, Fofão. 25-14. Falta um set e a Sérvia não vai desistir. É adversária direta no duelo por uma vaga olímpica. Mas o Brasil continua bem e Valeuska arregala os olhos já enxergando Pequim. Ai, Jesus do céu. Vamos lá? Tô emocionada hoje. Emocionada? Tô. Acho que o time reverteu um quadro ontem que esse time mostrou realmente que é forte. 25-21. 3-0. Vitória de lavada contra a tristeza. Sonhando com essa vitória aqui? Com certeza, sem dúvida. Esse clima tá bem feliz, né? Vem cá, Jaque. Valeu, querida. Hoje estamos felizes, né, Jaque? Graças a Deus aí, uma vitória aí pra nós. Há 2 provas do fim da temporada, 4 pilotos disputam o título da Stock Car. Domingo, ao vivo no Esporte Espetacular, já pode ter campeão no Rio de Janeiro. Nas areias cariocas, o momento é de reflexão. A gente falhou um pouco em deixar ele se distanciar no campeonato. A gente começou a reagir muito tarde, entendeu? Ele é Cacá Bueno, o alvo amarelo de Thiago Camilo, Rodrigo Esperafico e Felipe Maluí na disputa pelo título. Sem ninguém pela frente, Cacá Bueno acelera tranquilo. Para ser campeão já no Rio de Janeiro, com uma prova de antecedência, basta cruzar a linha de chegada em primeiro, o que já aconteceu 3 vezes na temporada. 25 pontos à frente de Thiago Camilo, Cacá só precisa de mais 25. Se não vencer no Rio, um 4º lugar aqui e um 5º em São Paulo dão a ele o bicampeonato. Felipe Maluí, na 4ª colocação, tem que vencer as 2 provas e torcer para que Cacá faça até 4 pontos. Para Rodrigo Esperafico ser campeão, ele também tem que vencer as 2 e Cacá fazer até 20 pontos. Para o vice-líder Thiago Camilo está menos complicado, mas só um pouquinho. Se vencer no Rio e Cacá não pontuar, chegar na frente dele em São Paulo é o suficiente. Em 2005 ele também chegou aqui no Rio mais de 25 pontos na frente.
E o Lossaco acabou saindo daqui 1 ponto atrás dele e levou o título em São Paulo. Vamos ter que nadar muito aqui para alcançar o Kaká de novo, né, cara? Nadar, nadar para renascer perto da praia. Drama no campo. Drama na vida. O Esporte Espetacular encontrou o ex-zagueiro Juvenal, vice-campeão da Copa do Mundo de 50. Ele hoje vive na miséria na Bahia. E Renato Ribeiro entrevista em Milão o favorito ao troféu de melhor jogador do mundo, Kaká. Então no começo eu era reconhecido muito dessa forma, de Kaká o bonitinho, pelas cacazetes, dessa forma. Então acho que hoje isso para mim também foi uma conquista, porque no Brasil as pessoas me reconhecem agora muito mais como um jogador vencedor. Você não pode perder domingo no Esporte Espetacular. Hoje de manhã saíram os 2 tenistas classificados do grupo dourado para as semifinais da Copa do Mundo. Em primeiro ficou o espanhol David Ferrer, 6º do ranking. Embaixo no vídeo, Ferrer venceu o francês Richard Gasquet, 8º do ranking por 2-0. Novak Djokovic, sérvio, número 3 do mundo. Bom de tênis, bom de humor. Lembra dele imitando o espanhol Rafael Nadal, 2º do ranking? Pois é, mas Djokovic, que já estava eliminado, se despediu da Copa perdendo por 2-0, justamente para Nadal, o outro espanhol nas semifinais. E o Globo Esporte de amanhã traz uma entrevista exclusiva com Bjorn Borg, um dos maiores tenistas da história. E ele se lembra de um jogo especial contra um brasileiro.